Fala, colega jurista, que é Harrison Araújo, aqui da Faculdade AMES. Estamos com o logotipo da instituição aqui ao fundo, eu e João Vitor nesse momento, aqui criando conteúdo aqui da faculdade. E a gente já vamos dar uma pincelada rápida aqui. Amanhã nós vamos apresentar, João Vitor, o tema da curricularização sobre como que as mídias sociais impactaram e redefiniram as eleições. As eleições e a democracia, a festa da democracia no Brasil. Antes das redes sociais, ou seja, de 2010 para trás, porque os smartphones eles começaram a se popularizar aqui no Brasil com o sistema Android de 2012, 2013 para frente. E a partir dessa data de 2012, 2013 para frente, começaram a se usar as redes sociais, as mídias sociais, os smartphones, para começar a fazer campanha, espalhar informações e, com isso, alcançar milhões e milhões de pessoas em todo o Brasil, não somente nas eleições regionais. Eu vou passar aqui para o João Vitor para ele dar uma pincelada aí de 2-3 minutos, para ele falar como que era o cenário antes e como que se redefiniu através dos smartphones e das mídias sociais e da internet o rumo das eleições. Aqui com o nosso colega João Vitor. Bem, a gente pode falar um pouco do antes e depois das eleições no analógico ao virtual, né, ao eletrônico, né? As eleições antigamente, né, pegando isso de 89 até 2014, não estamos sendo patrocinados, tá? Não estamos sendo patrocinados. Não pode falar o nome, mas aquele suco, aquela água preta lá que mata a gente. Eu vou abrir, vai falando. Enfim, não é a zero, tá? Só para ficar sabendo, né? Enfim, a gente pegar aqui as eleições de 89 até mais ou menos 2014, né, gerais, a gente via logicamente que as eleições era literalmente, vamos dizer assim, propaganda de televisão e rádio. Né? Tem a lei Falcão que diz que fala da lei das propagandas de rádio e TV, elas eram obrigatórias e, de uma certa forma, desde que a democracia voltou ao Brasil nos anos 80 até mais ou menos quando ela vai se consolidar no meio dos anos 90, as campanhas elas vão ser TV e rádio e televisão, notícia e tudo mais, né? Por exemplo, é de um conhecimento público que na eleição de 89 a Globo, por exemplo, ela ajudou a eleger o Collor, né? Isso aí todo mundo sabe. O Boni já falou sobre isso, falou das estratégias que a Globo usou para eleger o Collor, né? E também os ataques que a própria emissora fazia ao Brizola. Aí a gente vai, por exemplo, ver como o analógico ele é TV e rádio, aí começa essa coisa chamada internet, que já existia assim, nos anos 90, vamos pegar assim, na campanha de 98, por exemplo, já existiam uns fóruns de Orkut ali, né, já tinha fóruns do Orkut, falando das eleições, por exemplo. Olha quem está chegando aqui para a nossa audiência, um dos maiores tributaristas da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, professor João Dantas. Um alô para a nossa audiência, professor. Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Um dos grandes professores mestres aqui da nossa instituição. Professor Dantas, aprendi muito com o senhor é um professor de excelência, um mestre, e a forma que o senhor leciona para nós é de fácil entendimento, então eu fico muito feliz de estar aprendendo com o professor do senhor está na prateleira de cima. Eu fico muito feliz em ouvir essas declarações. Na realidade, a gente faz aquilo que o aluno precisa, né? Eu não ensino aquilo que eu leio, eu ensino aquilo que eu sei fazer. Esse é meu diferencial. E o senhor já tem quantos anos de experiência já atuando na área contábil, tributária, professor? Olha, somando tudo, vai para os 50 anos. Eita! Tá bom, professor, muito obrigado. Boa aula para o senhor aí no segundo tempo. Participação honrosa e muito especial aqui no meu canal Harrison Araújo, de um dos maiores tributaristas do estado do Amazonas, professor João Dantas. Continue com a sua linha de raciocínio. Agora já me perdi tudo aqui.
Aí tu fala agora da contemporânea. Como que as eleições de 2010 para frente, com os smartphones e redes sociais, como que isso mudou? Bem, como eu já tinha dito, né, desde os anos 90 você tinha as primeiras páginas de Orkut, assim, falando de eleições, né? E esse negócio de internet ser usada, ela vai começar assim, nessa época de 2010, né? Já tinha site dos candidatos, já tinha uma facilitação para angariar fundos para as campanhas, né? Até hoje existe, para quem não sabe, as campanhas elas podem ser, você pode fazer uma doação de campanha para qualquer candidato, né? Uma coisa que, né, acho que 2018 ficou claro, né? Porque a campanha do Bolsonaro foi a primeira campanha da história das eleições a ganhar mais de 1 milhão de reais em menos tempo. E claro, também você tem a campanha virtual, você vê um pequeno efeito colateral disso, que é o deputado VTZero. Agora esse uso de rede social, ele não vai ser restringindo apenas ao presidente, governador, ele vai ser pro deputado. Tem deputado aí que é eleito por causa de internet, tem deputado aí que faz lacração em cima da internet. Eu falo lacração, eu não tô falando de esquerda, eu tô falando de lacração geral, direita, esquerda, né? Porque lacração é um termo vasto. É verdade. Né? Tem um que começa com P, tem outro que começa com N, tem um aí que começa com H, que faz isso aí, mas aí a gente não pode falar o nome deles, né? Mas fica registrado aqui. Enfim. Então, a campanha e o uso da internet, ela vai ser muito importante. E ela está sendo importante porque a internet é mídia, já falei isso aqui uma vez, né? É uma mídia. E mídias, elas são usadas para o bem e para o mal. Então, tudo aquilo que a TV um dia fez, a rádio fez com as eleições, por exemplo, a internet está fazendo agora, né? Só que de uma forma um pouco mais ostensiva, né? Porque todo mundo tem internet. Hoje em dia não tem ninguém no mundo que tem internet. Até no lugar mais remoto você tem acesso à internet. E você pega um tanto boom de informação que você acaba meio que absorvendo tudo de uma vez e acaba confundindo tudo. Então as campanhas, as campanhas, não são campanhas, o dia a dia político brasileiro, ele está puramente internetizado, né? Internetizado é bom, uma palavra muito engraçada, inclusive. Ele está internetizado, ele está na raiz do dia a dia. Muito bom, muito boa colocação do nosso João Vitor, colega jurista. E de fato, pessoal, o smartphone ele foi popularizado ali em 2007 com o lançamento da Apple, né, o iPhone, mas o que se difundiu entre o povo, a população de massa, foi o Android. Em 2010, 2011, 2012 em diante, foi uma explosão de smartphones e, consequentemente, internet e redes sociais na palma da população, João Vitor. Então, esse mercado se difundiu e a propaganda eleitoral ela se estendeu e se propagou para as redes sociais. E tanto é que todos os candidatos tiveram que se reinventar, tendo que ter dentro do seu, como é que se chama ali, do seu quadro de funcionários, do seu gabinete, um exclusivo para mídia. Eles tinham que ter alguém especialista para criar conteúdo para as mídias sociais. E tinha muitos candidatos, até hoje, que eles têm certa dificuldade de produzir ou não se adequaram aos novos tempos e, consequentemente, não ganharam mais eleições porque não quiseram se adaptar às mídias sociais. Então, interessante que isso se revigora. Eu conheço um candidato que a última eleição que ele ganhou foi no ano de 2012. De 2016 para frente ele não ganhou mais até hoje. E sempre está disputando para vereador e não consegue se eleger. Então, muito boa colocação. E agora eu quero fazer antes da gente passar para o próximo tema, eu quero dizer que eu crio esse conteúdo aqui com muito carinho, com muito amor, com muito afinco, com muita dedicação. E não vou parar, vou continuar criando conteúdo, tanto para o YouTube, Instagram, Kawaii, TikTok, todas as redes, plataformas de mídias sociais, porque eu gosto
de criar conteúdo e de alcançar o maior número de pessoas e de servir o povo. Eu estou criando conteúdo nesses tempos, João Vitor, porque eu gosto de usar a minha voz. E eu sei que a minha voz está alcançando milhares e milhares de pessoas nos bairros mais longínquos da cidade de Manaus, nos bairros de periferia. A cidade de Manaus está sendo alcançada através desse conteúdo. Muitas pessoas têm me mandado mensagens, feedbacks. Harrison continua criando conteúdo, não para, não desista. E é claro, é óbvio que iria aparecer haters, pessoas criticando, pessoas tentando nos menosprezar, tentando me atacar, pessoas tentando falar de uma forma nojenta, pesada para que eu pare, mas eu não vou parar, porque o meu compromisso é com você que está aí do outro lado da telinha, é com você que me assiste, que comenta, que me dá força, e tenho certeza que esse conteúdo é um conteúdo feito para você. Como eu disse no meu YouTube, eu reitero aqui nesse exato momento, eu não crio esse conteúdo para falar o juridiquês, e nem para... Eu sou cristão, quando eu crio vídeos assim relacionados à Bíblia Sagrada, eu não falo o igrejês, eu falo uma linguagem que o povo vai se identificar e que as pessoas vão facilmente conseguir entender. Então, eu nasci para me comunicar, para falar, para usar a minha voz, e quero usar a minha voz para alcançar milhares e milhares de pessoas, e que vocês também possam sonhar em fazer uma graduação, em estudar. Somos acadêmicos de direito, estamos no 4º período e nada é impossível. Eu sou bolsista ProUni 100%. E você que está aí do outro lado da telinha, que tem um sonho, e eu digo para vocês, não pare de sonhar. Se você parou de estudar e sonha em cursar uma graduação, existem diversas políticas públicas, João Vitor, para que as pessoas consigam voltar a estudar e começar uma graduação através do ProUni, através do Enem, através do Bolsa Universidade. Então são vários mecanismos que você pode voltar a estudar, e aqui nesse exato momento eu dou maior força para que você possa sonhar e possa começar a se mexer para voltar a estudar. Inclusive, João Vitor, voltou as inscrições para o Enem, não foi isso? Abriu as inscrições ou algo assim. Mas se não abriu, vai abrir daqui a alguns dias. Então, sonhe e ouse sonhar. Seja corajoso. E eu quero dizer aqui, reitero, eu não vou parar, eu vou continuar criando conteúdo para você. Vou usar a minha voz para alcançar e poder ser produtivo e também repassar a melhor informação, a melhor qualidade, entretenimento, coisas boas, coisas construtivas para você que me assiste. Um grande abraço. Vou passar aqui para o meu amigo João Vitor. E aí, o que eu falo? Vai. E aqui temos uma notícia impressionante, uma notícia muito boa, que é sobre o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, que durante a série histórica de 2012 até esse ano, a gente atingiu, pasmem, o maior ranking, pontos de Índice de Desenvolvimento Humano de toda a história do Brasil, né? São exatamente... a gente chegou a 0,805 pontos. Dá um oi aqui pra gente, pra nossa audiência. Dá um oi pra nossa audiência. Só um oi. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui nossa colega Carla Radassa. Ela vai dar só um oi pra nossa audiência. Aqui atrás. Oi, gente. Quando tu quiser estar no meu lugar, eu deixo. Se quiser fazer aqui. Carla Radassa, brilhante colega jurista. Pois é, o Brasil acabou de atingir 0,805 pontos de Índice de Desenvolvimento Humano, né? Esse é o maior de toda a nossa história, né? A gente teve um crescimento alto de 2012 até 2019, né? Quando a gente teve uma queda, e essa queda começou a voltar lá para 2023. O IDH, ele é um índice importante para a história do Brasil, para a história do mundo, porque a gente é um país de terceiro mundo, e esse por ser um país de terceiro mundo, a gente acaba tendo um IDH menor do que de países, por exemplo, que estão acima dos 0,900 pontos do Índice de Desenvolvimento Humano. Excelente colocação. Estou aqui com a pastora Rosa. Vem dar um oi aqui para nossa audiência, pastora Rosa.
Boa noite a todas. É um prazer enorme participar dessa live junto com meu amigo Raisson e outro colega João Vitor. Me desculpa a falha porque eu não sabia o nome, mas é bênção. E é uma noite maravilhosa. Rosa, tu está em qual período mesmo? Nono período. Nono período, finalizando, o coração já daquele jeito para fazer o AB, finalista. Qual é o conselho que você dá para um acadêmico de quarto período aí? Persista, não desista, que Deus está no controle e tudo está na direção de Deus e tudo é no seu tempo. E quando você olha para trás, desde o primeiro período agora no nono, já encerrando, como que você analisa a sua trajetória bem rápido? Só gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito até esse exato momento na minha vida e muito mais Ele fará, não só na minha vida, mas como nas vidas dos demais colegas. Amém. Muito obrigado, Rosa. Deus te abençoe. Grande abraço. Então é isso, pessoal. Estamos muito felizes. Muitas pessoas participando, interagindo aqui. João Vitor discorrendo temas muito interessantes. João, o que você acha que Manaus, sobre a questão de moradia, você acha que Manaus tem potencial para crescer? Dinheiro tem, a Zona Franca de Manaus. Manaus é a cidade mais rica, por assim dizer, o estado que mais movimenta dinheiro na região norte. Você acha que tem um potencial, mas precisa de um gestor que tenha uma visão mais futurista? Bem, é interessante falar isso porque Manaus é a capital mais favelizada do Brasil. Chega de 56%, né? 55%. É acima de 50%. É um problema, mas o problema tem solução, né? Eu acredito que, infelizmente, Manaus, apesar de ser grande, ela ainda não atingiu um pico de desenvolvimento, mesmo com todo o dinheiro, mesmo com a Zona Franca, que seja interessante para que a cidade fosse se desenvolvendo, né? Então eu acredito que sim, eu acho que a gente tem mais 10 anos aí para a cidade crescer, né? Tem um ciclo novo vindo aí da política local, estadual, e eu acredito que o futuro ele é promissor, vamos dizer assim, o futuro é promissor, né? Pelo menos o que eu vejo, ele é promissor, né? Mesmo com todo o problema, ele é promissor. Muito obrigado, pessoal, por assistirem a gravação de hoje. Quero agradecer grandemente a nossa audiência e que cada vez mais possamos estarmos juntos nesse momento, nessa criação de conteúdo. E no próximo vídeo vamos trazer um pouco mais de leis da Constituição para vocês. Vamos ensinar um pouco vocês aqui através desse vídeo. Grande abraço a todos.